Oi, gente, bom dia. Bem-vindos ao nosso podcast literário, onde iremos mergulhar nas grandes obras da literatura brasileira. Hoje estamos empolgadas em apresentar para vocês um dos romances mais icônicos da literatura brasileira. É Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu, Bruna, juntamente com Flávia e Eliane, estamos empolgadas em conversar com vocês e juntas vamos desvendar algumas memórias e os encantos dessa obra-prima. Vamos começar discutindo o universo do livro e o contexto em que foi escrito. Como vocês descreveriam a sociedade retratada por Machado de Assis no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Bom, a sociedade representada no livro é uma mistura fascinante assim de classes sociais, hipocrisia e ambição, e Machado de Assis nos leva justamente por essa aventura, né? Mostrando as classes sociais no século XIX e acaba expondo também as contradições e os valores questionáveis vividos naquela época. E é interessante como eles fazem isso, através dos olhos de Brás Cubas, um narrador tão peculiar e cativante. Sua visão única e irônica da vida e da sociedade adiciona uma camada extra da profundidade deste livro. Agora explorar alguns dos temas centrais do livro. Quais temas vocês achariam mais proeminentes em Memórias Póstumas do Brás Cubas? Certamente a morte é um dos temas mais marcantes, né? Afinal, o próprio Brás Cubas narra assim as suas histórias pós-morte e isso acaba trazendo uma perspectiva única, né, para a história, assim, para o livro. Além disso, o livro também aborda questões como o amor, a família, o poder e a decadência moral. É incrível como Machado de Assis consegue criar uma narrativa tão rica e multifacetada. Por fim, vamos refletir um pouco sobre o legado de Memórias Póstumas de Brás Cubas e a sua relevância nos dias de hoje. Por que vocês acham que essa obra continua a fascinar tanto os leitores até os dias de hoje? Bom, eu acho que uma das razões assim é a habilidade de Machado de Assis em explorar aspectos da condição humana de uma forma tão atemporal e perspicaz, né? E temas e questões do livro assim ressoam até hoje com a sociedade moderna. Além disso, o estilo único de Machado, com a sua ironia e humor sutil, torna a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas uma experiência verdadeiramente única e inesquecível. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas nós esperamos muito que vocês tenham gostado e entendido sobre a nossa discussão do livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui. Bom, trouxemos também o que inspirou Machado de Assis a escrever o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis foi influenciado por diversas fontes ao escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. A obra reflete as mudanças sociais, políticas e culturais do Brasil do século XIX, período em que os países estavam passando por transformações significativas. Além disso, Machado estava imerso na literatura europeia da época, absorvendo ideias do realismo e do romantismo para criar sua própria voz literária. A inspiração direta para a narrativa pós-morte de Brás Cubas pode ter sido influenciada pelo sucesso do romance Fausto de Goethe e pela obra Tristram Shandy, de Laurence Sterne, conhecida por sua estrutura narrativa não linear e experimental. Machado de Assis também utilizou Memórias Póstumas de Brás Cubas como uma forma de questionar e criticar a sociedade brasileira de sua época, explorando temas como hipocrisia, ambição, poder e a condição humana também. A sua genialidade literária e as suas habilidades em criar personagens complexos e narrativas profundas tornaram esse livro uma obra-prima da literatura brasileira e mundial. Esses eram meus últimos momentos. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida. E cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade com a invenção do emplastro, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que, ao lado dessas faltas, tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas essas duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos, nem carências, e que saí quite com a vida. Mas não. Tenho pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
Resume tua história de vida em 1 segundo. Qual vida? Brás Cubas narra a história depois de sua morte, começando pelo fim, ou seja, descrevendo sua morte e depois revisando sua vida. Ele nasceu em uma família abastada do Rio de Janeiro. Seu pai tem grandes expectativas para ele, né? Aí ele é enviado para Portugal para estudar lá. Lá ele tem um romance com Marcela, que é uma prostituta, e para impressioná-la, ele acaba gastando boa parte de sua fortuna, só que no final ela só quer comer o dinheiro dele mesmo e depois meter o pé. Depois de alguns anos já adulto, ele volta para o Brasil, tenta seguir sua carreira na política, mas não tem muito sucesso. Daí ele se envolve em vários casos amorosos e tenta vários negócios que não dá certo, tipo isso. Braz se apaixonou por Eugênia, que era uma moça coxa, mas o relacionamento não dava certo. Posteriormente, ele se envolveu com Virgília, que ele até gostava dela, ele gostava dela, né? Tava até avançando no relacionamento, só que tinha um problema, que ela era casada com Lobo Neves, que era um político muito influente na época. Com isso, Braz era muito pessimista e irônico também. Ele fazia reflexões cínicas e pessimistas sobre a sociedade, as pessoas ao seu redor e a vida em geral. Ele criticava a hipocrisia social, o materialismo e a busca pelo poder. Uma das principais reflexões é sobre a inutilidade de sua vida e seus feitos. Ele não deixou herdeiro, não realiza grandes feitos e se vê como alguém que vive uma vida sem propósito. Ou seja, então para ele era tipo um inútil mesmo. Para a sociedade não era nada. Então sua vida foi basicamente isso que foi um cara que tentou de tudo em, em meio de relacionamento e negócios, e nada dava certo para ele. No final, ele morre de pneumonia aos 64 anos. Em sua derradeira obra, ele reflete sobre a vida e a morte, afirmando que pelo menos teve a vantagem de não ter filhos, que poderia continuar seu legado de fracassado. E a narrativa termina com a reflexão de que sua vida foi marcada pela mediocridade e que sua única obra importante foi a criação de um plástico que nunca conseguiu finalizar. Concluindo, Memória Póstuma de Brás Cubas é um romance inovador que combina crítica social, reflexão filosófica e uma narrativa não linear. A obra desafia as convenções literárias e oferece um olhar profundo e irônico sobre a condição humana e a sociedade brasileira no século XIX.